Hoje nós falaremos sobre o 5º episódio de Chainsaw Man e sobre o 6º episódio da 3ª temporada de Mob Psycho 100. Vem comigo pra ver tudo que rolou nesses episódios e o que eu achei deles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friso e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. Desde o último vídeo nós temos um inscrito novo no canal. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Caso você não seja inscrito, é muito fácil, é só clicar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. E caso você já seja inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo do canal, você não vai querer perder nenhum vídeo novo que eu for lançar aqui. Ativando o sininho, o YouTube vai estar te notificando justamente para que você não perca nenhum vídeo novo. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo! O 5º episódio de Chainsaw Man começa então com o icônico momento que o Denji aperta as 3 vezes o peito da Power. Na primeira apertada ele sente que tem alguma coisa estranha, cai o preenchimento de bojo que a Power estava usando, e aí depois que ele terminou a 3ª apertada dele, ele percebeu que não tinha nada demais nessa ação. O sonho dele, que ele fez de tudo para alcançar, se traduziu em nada. E aí ele broxou completamente. Não conseguia mais comer, não conseguia mais pensar em nada direito. Então, quando ele se dirigiu ao escritório da máquina, a máquina percebeu que ele estava completamente catatônico. Ela perguntou se tinha alguma coisa de errado com o Denji, e o Denji falou que depois de ele ter concluído o objetivo dele, ele percebeu que ele era mais feliz enquanto ele perseguia o objetivo e não enquanto concluía. E aí ele pensou, caso eu defina um novo objetivo para seguir e eu tirar essa mesma conclusão, quer dizer que não tem mais o porquê de perseguir o objetivo em si, porque depois que se conclui, perde toda a graça. E aí a máquina utilizou um pouco da sensualidade da persuasão dela para mostrar o outro lado daquilo, que as coisas sexuais, como ela estava fazendo naquele momento com o Denji, são mais prazerosas quanto mais você conhece o outro parceiro. E aí ela começou mordendo ali o dedo dele, falando que era pra lembrar da mordida dela, porque toda vez que ela morder, ele vai saber que é ela mordendo. Fez ele passar o dedo nos lábios dela, fez ele apertar os peitos dela, e aí nem o mesmo Denji aguentou aquilo lá e reacendeu a chama do Denji, que novamente ficou apto aí a traçar novos objetivos e voltar ao normal, depois de mostrar um outro lado dessa área que ele tava tentando explorar. E aí ela aproveitou isso pra pedir um favorzinho pra ele, que seria, no caso, derrotar o demônio da arma pra ela. Enquanto ela explicava o backstory do demônio da arma, eles aproveitaram pra mostrar também o backstory do Aki, que tem relação direta com esse demônio. O Aki tava lá em família com seus pais e irmão, e ele decidiu sair pra brincar. O seu irmão era muito frágil, então os pais não queriam deixar ele brincar. Ele então saiu sozinho pra brincar, mas o irmão mais novo dele quis seguir ele. E aí eles até brincaram um pouquinho ali, e o Aki finalmente se convenceu de que ele gostaria ali de brincar sim com o seu irmão. Então ele pediu pro irmão ir buscar as luvas, porque ele tava sem luva, e quando o menino foi buscar a luva, passou uma onda de destruição que levou a casa completa dele, e foi a história basicamente de como o Aki virou órfão. E ela aproveitou pra explicar que esse incidente acabou levando a vida de mais ou menos 1.200.000 pessoas no mundo, e depois desse incidente, o medo de demônios subiu cada vez mais, e um demônio simplesmente apareceu do nada, aniquilou 1.200.000 vidas e sumiu, nunca mais foi visto. As únicas coisas que restaram do demônio da arma foram fragmentos, que no caso eram balas, que faziam parte do seu corpo. Alguns demônios as consumiam e se tornavam mais fortes, e o objetivo da máquina então era eles juntarem vários pedaços do corpo do demônio da arma, pois ao juntarem um pedaço maior, ela seria atraída para o demônio da arma, e assim eles conseguiriam achá-lo e derrotá-lo, e ela pediu então a esse favorzinho pro Denji de derrotar o demônio para ela. Caso ele conseguisse derrotar o demônio da arma, o Denji poderia pedir qualquer coisa para a máquina que ela cumpriria. Com uma motivação dessas para uma pessoa que nem o Denji, ele se sentiu completamente renovado, ficou maluco para conseguir logo e ter um favor da máquina para si. Mostrou paralelamente também a Himeno ali e o Aki derrotando um demônio peixe que possuía um dos fragmentos do demônio da arma, e ela parou para ter um pensamento realmente muito curioso. Será que os demônios consumiam por si próprios os fragmentos do demônio da arma, ou alguém dava para esses demônios o fragmento para que eles consumissem? Aí passou então para uma missão que todo o esquadrão ali do Aki teve que cumprir em um hotel. Mostrou novamente a Kobeni, a Himeno, e aproveitou também para mostrar um pouco do backstory dela com o Aki. Ela já é uma experiente caçadora de demônios, e todos os companheiros anteriores ao Aki haviam morrido. Então ela pediu pro Aki que ele não morresse, justamente porque ela cansou de ver gente morrendo. Mostrou ali também o outro cara, que sinceramente eu nem lembro o nome dele. Aí a Himeno quis brincar ali com os garotos e falou que quem matar esse demônio dessa missão vai ganhar um beijo na bochecha. E aí o Denji acabou por recusar essa oferta da Himeno, utilizando do seu novo conhecimento adquirido de que seria mais prazerosa caso ele conhecesse a pessoa em questão. Ele ainda deixou bem
bem claro que o primeiro beijo dele vai ser com a Makima, e ele estabeleceu isso como um novo objetivo para a vida dele. A Himeno não se deixou abalar, e ela levantou então ainda a aposta de que quem for o primeiro a matar esse demônio vai receber um beijo de língua dela, e isso foi o suficiente para motivar o Denji novamente e esquecer completamente o que ele havia acabado de falar. Então já mostrou eles dentro do hotel, e o cara lá, o aleatório, competindo ali com o Denji para ver quem encontrava o demônio primeiro, para ver quem matava o demônio primeiro, para receber a recompensa da Himeno. Eles acabaram chegando num quarto ali próximo do fim do corredor, e apareceu uma cabeça com mãos que era um demônio. Apesar de não ser o demônio que eles estavam procurando, até porque o fragmento do demônio da arma não estava ressoando com esse demônio específico. E quando ele foi atacar, uma mão invisível acabou segurando o demônio e a Power acabou cortando ele. E aí acabou por explicar o poder da Himeno. Ela trocou o olho direito dela pela mão direita do demônio fantasma. Então ela basicamente tem uma mão invisível que consegue agarrar qualquer pessoa, e esse é o poder dela como caçadora de demônios. Eles estavam ali no 8º andar. Quando eles foram subir pro 9º andar, eles descobriram que eles continuaram no 8º andar, e depois que eles tentaram várias e várias vezes, inclusive descer ou até mesmo subir o andar, sempre dava nesse 8º andar, o que quer dizer que eles estão presos em uma espécie de armadilha espacial que esse demônio provavelmente criou pra usar contra eles. E aí acabou esse 5º episódio de Chainsaw Man. Bora então pro que eu achei do episódio. Apesar do objeto de reflexão em si ser um pouco cômico, no caso do Denji refletindo sobre a vida e sobre os objetivos dele após apertar uns peitos, a reflexão em si é muito importante. É realmente impressionante a maneira que o autor conseguiu pegar uma reflexão importante sobre a vida, de que muitas vezes o caminho é mais importante do que a chegada, e colocar num contexto de um moleque todo retardado que nem é o Denji, que simplesmente percebeu isso com o objetivo mais idiota possível que ele podia adquirir para sua vida. Ele percebeu que, como não teve absolutamente nenhuma química no momento que ele recebeu ali a recompensa da Power, o caminho foi muito melhor que a conclusão do objetivo em si, e que isso traz, que nem ele disse, uma perspectiva pessimista da vida, de que não importa o que você tenha como objetivo, o objetivo alcançado nunca vai ser tão bom quanto o trajeto que você percorreu até chegar lá. Isso com certeza é uma reflexão muito válida para a vida como um todo. Um jovem adulto, por exemplo, tem o sonho de terminar a faculdade, de ter um carro, de ter uma casa. Se você perceber, depois que você conclui algum desses objetivos, principalmente aqueles relacionados a objetos físicos ou a uma experiência muito limitada, como no caso do Denji, você vai perceber que a felicidade por ter alcançado esse objetivo dura muito menos do que a simples felicidade que você tem, por exemplo, da expectativa de que você vai conseguir aquilo no futuro. Ou seja, até mesmo sonhar com a sua tão desejada casa própria talvez te traga mais felicidade, pois, querendo ou não, depois de um tempo você se acostuma com o que você conseguiu. Então, depois de 2, 3, talvez até 6 meses de estar morando na mesma casa, depois de ter conseguido ela, mesmo sendo um sonho da sua vida, você já vai perceber que não faz a mínima diferença na sua vida essa casa. Claro que ela é muito importante porque você tá morando na sua própria casa, você podia estar morando de aluguel, você podia muito bem estar morando de favor para outra pessoa, então morar na sua casa é muito melhor do que morar fora dela. Mas você vai perceber que você já vai ter se acostumado com essa sua realidade. Agora, por exemplo, o seu objetivo vai ser ter um carro. Você ia, por exemplo, ao trabalho de bicicleta, mas era muito longe, você conseguiu finalmente comprar um carro. Nos primeiros meses que você tá usando o carro, é sempre uma maravilha, você tá literalmente experimentando coisas novas, você tá indo por caminhos diferentes para ir no seu trabalho, porque antes você ia de bicicleta, você passava por vários locais que de carro você não pode, então você tem que fazer outros trajetos, que vai ser muito positivo para você vai se sentir muito feliz por estar com seu carro novo, mas depois que passarem 1, 2, 3 anos, vai estar aquele mesmo carro junto com você, e você vai perceber que esse carro não faz mais a menor diferença na sua felicidade, apesar de ser muito importante na sua vida. Esses exemplos são muito mais concretos do que apertar uns peitos, que nem no caso de Chainsaw Man, mas a aplicação é exatamente a mesma. Aquela cena, por exemplo, no início do episódio 4, em que o Denji tá segurando a Power e ela fala que vai deixar ele apertar os peitos, ele naquele momento sentiu muito mais felicidade do que quando ele tava apertando os peitos dela, pela simples expectativa do futuro e não na realização em si do ato. Isso é uma reflexão que tem que ficar realmente bem frisada, porque é algo que dá pra levar pra vida realmente. Como eu já disse, mesmo não sendo tão ridícula quanto Chainsaw Man tentou representar pra gente, ainda é muito importante. A felicidade tá realmente nas pequenas coisas. É sempre muito importante ter um objetivo a seguir, mas como sempre, ou até mesmo como o Denji percebeu, é sempre melhor que você aproveite o trajeto e não apenas no final, pois no final a felicidade é muito menos duradoura. No mais, foi um ótimo episódio novamente. Teve a introdução, que nem eu disse no episódio passado, do demônio da arma. Foi ele que fez o medo por demônios subir muito e fazer os demônios ficarem mais fortes, assim como foi ele que causou uma tragédia sem precedentes na história da humanidade, mas que sumiu de uma hora para outra e que agora virou objeto aí de obsessão dos caçadores de demônios, pois caso ele seja extinto, o medo de demônios cairá e por conseguinte, os demônios ficarão mais fracos e ficará mais fácil de lidar com o dia a dia dessa vida de caçador de demônios. Bora então pro 6º episódio da 3ª temporada de Mob.
Esse sexto episódio da terceira temporada de Mob começou com o Mob já no 100% e o Covinhas ali zoando a camiseta do Mob, falando a real opinião ali, o que ele realmente percebia ali sobre a camiseta pro Mob. Por estranho que pareça, ao invés de utilizar esse poder, ele simplesmente liberou todo o poder dele, ficou sem poder nenhum sobrando. Essa estratégia do Mob, porém, foi muito inteligente, pois caso ele continuasse com esse poder no 100%, a luta contra o Covinhas não acabaria. Então, caso o Mob ainda tivesse poder, quer dizer que o Covinhas ainda poderia bater no Mob até que ele não tivesse mais nada. Ele preferiu já esvaziar tudo de uma vez por todas, porque daí ele conseguiria ter uma conversa decente. Não teve outra. O Covinhas nem pensou em matar o Mob, parou completamente a luta e começou a conversar com o Mob normalmente. O Mob então agradeceu ali o Covinhas por ele ser quem ele é, por ele ter feito tudo que ele fez pelo Mob, justamente porque ele sabe que o Covinhas é uma pessoa boa e ele não faria isso que ele tá fazendo apenas por fazer. Até porque ele virou um espírito com a ambição de se tornar um deus que, mesmo se tornando um deus, ele mesmo disse que não tem tanta graça quanto viver o dia a dia com o Mob. E aí ele finalmente percebeu que, na verdade, o maior desejo dele não era se tornar um deus, e sim fazer um amigo. O Mob ter essa conversa com ele foi extremamente importante para ele finalmente perceber as coisas que realmente importavam na vida dele. Então ele desistiu mesmo ali do objetivo dele, ele até desfez a lavagem cerebral que ele tinha feito em todo mundo da seita do capacete psíquico e desintegrou completamente as formas físicas do capacete psíquico que ele havia encarnado. Ele começou a carregar o Mob pra fora da árvore divina, porque o Mob já não tinha mais pra onde ir, ele já tava sem poder, sem energia nenhuma. Enquanto eles estavam se dirigindo pra fora da árvore divina, o Mob ainda continuou a agradecer novamente por essa companhia do Covinhas, que ele tava sempre com o Mob, e apesar de ele ter pensado algumas vezes em enganar o Mob e usar ele como degrau para se tornar super poderoso, ele acabou por, depois de se tornar super poderoso, reconhecer o quão incrível era o Mob por ter esse poder tão forte, poder o suficiente para dominar o mundo inteiro, mas não fazê-lo e continuar a viver uma vida normal, como se nada tivesse acontecido e como se ele fosse uma pessoa normal. Ele notou o quão incrível é uma pessoa manter a humildade, mesmo quando tem tanto poder à sua disposição. Quando ele estava prestes a sair com o Mob da árvore divina, um novo capacete psíquico acabou parando o Covinhas e falando que o Mob era comida ali pra eles e que ele não deixaria ele sair com o Mob dali. O Covinhas acabou achando muito estranho porque ele já havia desintegrado todas as encarnações, as manifestações do capacete psíquico que ele havia criado. Ele teve uma hipótese rápida e também bem plausível de que, depois de ter absorvido tanta energia, a árvore divina desenvolveu uma consciência própria na forma de capacete psíquico para conseguir dominar o mundo de acordo com a fé que as pessoas tinham na própria árvore. Aí o Covinhas viu que não ia ter pra onde correr, até porque o Mob estava completamente sem poder, então ele protegeu o Mob com uma camada protetora do poder dele. Começou uma batalha insana entre o Covinhas e os infinitos capacetes psíquicos que apareciam para atacá-lo, e a batalha realmente foi tão intensa que ele teve que evacuar o Mob antes de terminar a batalha, porque aquilo ia demorar bastante. Ele então fez uma pequena lavagem cerebral no Mob, a primeira e a última, que nem ele disse. Na visão do Mob, ele estava vendo o Covinhas em espírito, mas o Covinhas ainda estava na forma de Deus dele, mas ele já estava completamente destruído. Apenas algumas partes do corpo dele estavam sobrando, porque ele já havia usado muito do poder dele e não parava de vir capacete psíquico surgindo do nada para atacá-lo, mostrando que a árvore adquiriu um poder imenso depois do Covinhas tê-lo abdicado. O Mob, quando saiu, então, mandou geral embora também, todo mundo que estava ali parado observando a árvore divina, agora que eles não tinham mais lavagem cerebral, e todo mundo foi para casa normalmente. No final do dia, teve uma notícia ali na TV, o Uritsu chamou o Mob para ver a notícia, e a notícia nada mais era de que a árvore divina estava sendo carregada para fora da cidade, e essa era a investida final do Covinhas para afastar da cidade o problema que ele mesmo criou, se sacrificando pelo bem de todo mundo. O Mob, quando estava dormindo, não se lembrou de nada que aconteceu depois do Covinhas e do Mob terem se reconciliado, mas mesmo assim ele estava se sentindo extremamente triste, porque ele sabia no fundo do peito que o Covinhas não voltaria, e então ele chorou, terminando esse sexto episódio da terceira temporada de Mob Psycho 100. Bora então porque eu achei do episódio. Bom, novamente, não tem nem o que falar, Mob tá sendo incrível, essa temporada tá ótima até agora. Nesse episódio em específico, apesar de eu ter errado e pensado que o Mob ia usar o 100% pra bater no Covinhas, a luta do Covinhas em si contra os capacetes psíquicos foi incrível, foi muito bem animada mesmo, e a maturidade do Mob que ele demonstrou nesse episódio foi realmente incrível, digno de um crescimento que vem desde a primeira temporada e que culminou no ápice no final da segunda temporada, e que, apesar dos dois terem se conciliado e dos dois finalmente conversando sinceramente sobre o que um acha do outro na primeira parte desse episódio, foi muito triste essa despedida do Covinhas no final desse episódio, que provavelmente ele realmente não vai voltar mais, mas que de qualquer forma foi
necessária e que foi muito bonita, muito concisa com o período que os dois estão vivendo ali da vida, com o Covinhas que perdeu a sua ambição, mas percebeu que a amizade é muito mais importante do que a ambição em si, e do Mob que infelizmente não pode mais ver seu amigo, mas que finalmente conseguiu elogiá-lo pelo que ele é de verdade, conseguiu trazer mais humanidade pro Covinhas, elogiando pelo que ele tem de bom e fazendo-o perceber que ele também é uma pessoa boa, coisa que ele nem parou pra pensar enquanto ele continuava muito fixado nessa sua ambição de dominar o mundo. Eu realmente fiquei muito emocionado ali com esse final do episódio, foi muito bonito mesmo essa despedida que teve dos dois. Eu achava que essa árvore divina seria o arco final mesmo. Eles terminariam, por exemplo, o Covinha junto com o Mob lutando contra essas encarnações aí do capacete psíquico, que por acaso eu acabei acertando a teoria de que o Covinhas e o Mob iam se reconciliar e que a árvore divina teria desenvolvido uma consciência própria. Essa teoria aí, no caso, eu acertei, mas o que eu não consegui prever é que o Covinhas iria lutar sozinho contra essa ameaça. Eu achava que o Mob ia lutar junto, mas que foi uma luta muito digna mesmo. O Covinhas ali dando o seu máximo para proteger o Mob e a cidade, e realmente, quem diria que o Covinhas faria tudo isso por seu amigo, e quem diria que ele nos deixaria em um ato tão heróico quanto o que foi nesse episódio. E esse episódio também chegou para lembrar que o fim está próximo para Mob, que sinceramente é um dos meus favoritos e é muito bom de verdade. E eu acho que é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam desses episódios aqui na aba dos comentários. Eu vou estar interagindo com vocês, então fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem aqui na aba dos comentários, que eu vou estar lendo, vou estar respondendo, vou estar interagindo com vocês. E eu me despeço de vocês agora. Fui, galera! Valeu!